Olá, pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. Hoje é a nossa aula a respeito de organização da administração pública ainda, porém com um viés voltado para agentes públicos, ou seja, nós vamos tratar sobre organização da administração pública relacionada à, à questão dos agentes públicos, como que os agentes públicos funcionam dentro da administração pública. É um tema importante que a gente trata normalmente em direito administrativo também, mas que é extremamente extenso, extremamente capcioso, ou seja, com muitos detalhes, porque incluiria aí formas de acesso à administração pública, formas de remuneração, de subsídio, teto, subteto, uma série de aposentadorias, por exemplo, como que isso tudo funcionaria, mas nós não, para o curso de gestão, nós vamos voltar os nossos olhares para o que interessa, realmente, que foi até o que realmente está na apostila. Então, portanto, nós vamos aqui nos concentrar nos aspectos relacionados às diferenças, principalmente entre agente político e agente público, por que da existência do agente político e do agente público, quais são as diferenças, a razão disso existir, que inclusive é o tema do nosso fórum, e esses assuntos vão ficar aí bem claros agora para vocês, tá bom? Em primeiro lugar, moçada, nós temos que saber o conceito de agente público. Vamos lá. O conceito de agente público a gente pode delimitar da seguinte forma: é toda aquela pessoa que vai exercer uma função pública, obviamente, é, independentemente de remuneração, com ou sem remuneração, e mais ainda, pode ser temporária ou permanente. Então, o que determina se um agente é público ou não é a função pública que ele exerce, e não se ele é remunerado, ou se ele é temporário, se ele é permanente ou não remunerado. Nós podemos ter agentes públicos que não são remunerados, por exemplo, os voluntários. É possível que isso aconteça, tá? No entanto, eu chamo a atenção de vocês para uma questão que é o seguinte: dentro desse universo chamado agentes públicos, a gente nós temos que entender uma figura chamada agente político, que ele não deixa de ser um agente público, mas ele é um agente público diferenciado. Ele é diferenciado porque eu quero? Resposta: não. Ele é diferenciado porque a própria Constituição traz esse modelo para a gente, porque eles exercem determinadas funções que têm um plus diferente do agente público que a gente está acostumado a ver, que é o agente público que depois a gente vai descrever mais adiante, que é o servidor público, aquele detentor de cargo público ou emprego público, o que quer que seja, mas os agentes políticos, eles, por sua vez, eles normalmente, gravem isso, normalmente já estão descritos na própria Constituição. E por exercerem uma função de estatura, de carreiras de Estado ou mandatos políticos, eles são considerados agentes políticos. Dou exemplos. Por exemplo, prefeito é um agente público? É, mas na modalidade agente político. Vice-prefeito é secretários, ministros de estados, conselheiros de tribunal de contas, magistrados, defensores, procuradores, promotores e assim por diante. Por que isso, pessoal? Porque a Constituição fez esse destaque para essas pessoas em razão das suas funções. E esses destaques, a razão disso existir é que a própria Constituição determinou quais são as competências de cada um deles, porque eles têm competências que vão além de um agente público comum, eles têm competências um pouco mais avançadas, e isso quer dizer que eles exercem
sim a função também de agente político. Então, para englobar tudo isso, foi criada essa denominação de agente político. Mas a razão disso existir é justamente a função pública que ele exerce, que é uma função diferenciada, como, por exemplo, os prefeitos, governadores, ministros e assim por diante. Por sua vez, o servidor público. O que seria o servidor público estatal? Ou o servidor estatal, melhor dizendo? O servidor estatal é aquela pessoa que trabalha na administração direta ou indireta, e, porém, ela normalmente atua mais naquelas situações de empresas públicas, sociedades de economia mista, e ele tem um regime um pouco híbrido, porque às vezes ele vai submeter a CLT e às vezes vai submeter ao Estatuto dos Servidores. Então, portanto, ele é um servidor que atua perante aí as empresas públicas, sociedades de economia mistas e assim por diante. O que eu tenho que falar para vocês, e a gente já até falou sobre isso nas aulas anteriores, é que a União, Estado, Distrito Federal e município, eles têm que escolher o regime jurídico que eles vão tratar os seus agentes públicos. Ou vai ser um regime estatutário, ou vai ser um regime seletista. O regime seletista está praticamente em desuso. Então, nós praticamente não temos essa figura. Então, utiliza-se mais o regime estatutário. Nós não podemos ter mescla, ou seja, mistura de regimes, tá? Então, essa situação das empresas públicas e das sociedades de economia mista, elas foram resolvidas com a criação do Estatuto das Estatais, e lá está todo o regramento que funciona para elas, tá? Inclusive as questões relacionadas ao regime jurídico, que normalmente para essas empresas são seletistas, empresas públicas e sociedades de economia mista, como, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil e assim por diante. No entanto, o acesso continua sendo por concurso público, e o desligamento também necessita de um procedimento administrativo, mas eles não gozam de estabilidade. Então, portanto, tem essa grande diferença aí entre o regime estatutário e o regime seletista das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Existem pessoas que são chamadas particulares em colaboração. O que significa isso, pessoal? São pessoas que são utilizadas, pessoas particulares que são utilizadas para exercer determinada função pública, mas em alguns momentos específicos, por exemplo, como mesários, jurados, serviço militar obrigatório, os voluntários, é, aquelas pessoas que prestam serviços para as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos, e também aqueles particulares que praticam atos que são normalmente oficiais, como, por exemplo, saúde e educação. É possível que isso aconteça. É possível, por exemplo, que um professor ele dê aula numa escola e às vezes ele não é remunerado, não é concursado, não é nada disso, mas ele vai ser considerado, sim, um servidor público, porque ele está exercendo a função pública ali de Estado, voltado para a educação ou para a saúde, dependendo da situação. Normalmente, o acesso aos a administração pública, ela se dá por concurso público. Porém, nós temos algumas exceções. Essas exceções são o quê? As pessoas que são eleitas, então os mandatos eletivos, prefeitos, vereadores, governadores, presidente, etc. Nós temos aquelas pessoas que possuem cargos em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração.
nós temos contratos temporários, nós temos os agentes comunitários de saúde, aqueles de controles de endemias e assim por diante. E tem situações já expressas na Constituição Federal, como, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal não prestam concurso, eles são nomeados e sabatinados pelo Senado, e aí sim ingressam como ministros. Os cargos dos tribunais superiores, os quintos constitucionais, aonde a OAB e o Ministério Público ingressam no Poder Judiciário por meio de composição igualitária dos membros e assim por diante. Os ministros e os conselheiros dos tribunais de contas. Então, portanto, nós temos aí essas exceções. Lembrando que o regime jurídico vai sempre seguir o regime que foi adotado pelo ente federativo, seja União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Hoje, 98, 99% regime estatutário, tá bom? Cargo público. O que que significa o cargo público, moçada? A gente já trabalhou isso numa outra aula também. Cargo público, ela é a unidade mais simples e indivisível da administração pública. E ele está sempre presente na administração pública, sendo detentora desse cargo público a pessoa jurídica de direito público. Nós não temos cargo público em pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo. Eu tenho uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Lá vai ter cargo público? Resposta: não. Lá vai ter emprego público, por concurso, direitinho, tudo bem, mas não chama cargo público, chama emprego público, tá certo? E lá é regido pela CLT. Nos cargos públicos, a regra é o quê? Concurso e regime estatutário. É essa a ideia, tá bom? No emprego público, a regra é o quê? CLT com concurso público. E, obviamente, o desligamento dessa pessoa da administração pública, ela se dá por processo administrativo, não é, da mesma forma que ela entra por concurso, ela não pode sair de qualquer forma, ela tem que ter direito a um procedimento administrativo para poder, eventualmente, se defender. Existe ainda uma figura dentro da administração voltada aos agentes públicos chamada de função. O que que é uma função? É você atribuir uma atribuição peculiar, diferente para algumas pessoas. Para quê? Para que elas exerçam cargos de chefia, direção e assessoramento. E isso vem atrelado a um aumento de valor no recebimento do subsídio dessa pessoa. Então, você tem o quê? As chamadas funções que são preferencialmente dadas, essas funções de confiança, aos servidores concursados, tá? Normalmente, elas são praticamente obrigatórias aos servidores concursados. Existe uma denominação chamada de função de confiança, que ela tem praticamente é a mesma coisa, mas algumas pessoas chamam de função comissionada, função de confiança, mas a grande diferença é que eu dou uma função de confiança só para quem é efetivo e uma função comissionada preferencialmente para quem é efetivo. Se não tiver, você vai poder atribuir a função comissionada a um servidor que não seja efetivo. Por exemplo, aquele detentor de cargo em comissão. É essa a ideia, pessoal. E aí eles recebem uma gratificação além do cargo em comissão que já exercem. Muitos de vocês, talvez, se forem funcionários públicos, podem ter o cargo em comissão e receber, além disso, uma função comissionada. É possível que isso aconteça. Em relação ao tema de hoje, pessoal, essas eram as considerações mais importantes que nós tínhamos que fazer. Então,
Paramos por aqui. Eu espero que vocês tenham aí uma excelente aula de sexta-feira. Respondam o fórum e respondam a questão. A resposta do fórum está na própria aula, no início da própria aula, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.